Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai pintar o Professor Xavier e o veículo que ele anda ali, o veículo de metal. Essa impressão ela teve alguns problemas em algumas áreas, eu estou mostrando para vocês ali alguns probleminhas que ela teve. Eu quase desisti de fazer essa peça, né? Na verdade, na primeira impressão eu já imprimi umas 4 partes dela e eu vi que tinha dado problema em algumas, eu falei, eu não vou continuar essa peça. Mas como eu não queria estragar a resina e eu gosto de um desafio, eu resolvi fazer essa peça, tá, galera? Então, para deixar um pouquinho mais reto, eu vou lixar, tá? E depois que eu lixar as partes onde é necessário, eu vou aplicar uma tinta preta de base na peça todinha, tá, galera? Eu vou cobrir tudo com preto. Eu vou passar umas 2 ou 3 demãos ali do preto e a gente faz isso para depois cobrir com o cinza metálico que dá um efeito mais legal, beleza? Então depois que eu apliquei o preto nela toda, ela ficou mais ou menos desse jeito, um preto fosco. E nessa parte onde eu estou mostrando ali, eu vou pintar de marrom, tá, galera? Eu passei o preto ali porque eu já estava pintando tudo meio que sem cuidado. Então eu pintei de preto também. Mas eu vou passar um marrom porque é a parte do couro ali, da cadeira dele, então não pode ser preto. Depois que eu apliquei o preto em tudo, então a gente entra com o cinza metálico. O cinza metálico também a gente vai ter que aplicar umas 3 ou 4 demãos para ficar com um efeito realista, né? Um efeito mais bacana. E eu começo pintando tudo sem muito cuidado, né? Porque a gente vai cobrir tudo, eu tento só espalhar o máximo possível a tinta para não ficar nenhuma marca ali de pintura. A peça acabou caindo ali no preto e deu uma sujada, então eu vou ter que cobrir aquela parte de novo com cinza, eu aplico um pouco mais de tinta. Mas eu vou aplicando ele sem muito cuidado, não tem muito por que tomar cuidado, porque a gente tem que cobrir tudo, tá, galera? Então eu aplico o cinza ali, tentando cobrir e entrar nas áreas onde o acesso é um pouco mais difícil. E eu pintei o banco de marrom. Depois eu vim com o marrom mais escuro para fazer as partes mais profundas ali da peça, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Eu entro com o marrom mais escuro para fazer o sombreamento ali da nossa peça, tá, galera? E eu peguei um cinza mais escuro também e passei nas partes mais baixas da nossa base. E aí, galera, para dar um efeito finalizado nessa peça, eu peguei esse cinza metálico, é cor chumbo, e eu fui fazendo umas sujeirinhas na nossa base, tá? Eu não queria que ficasse um cinza bem limpinho, né? Até porque não é realista. E como essa peça tem 2 cabeças, e uma das cabeças eu fiz ali meio que um cenário de luta, né? Eu fiz ela meio baqueada, com sangue e tal, eu queria que esse carrinho tivesse meio sujo, meio surrado. Então, nosso carrinho aí tá pronto. Eu acho que ficou bem legal. Algumas marcas ele não deu pra gente cobrir, tá, galera? Não teve muito o que fazer. Alguns dos erros de impressão. Mas eu fiquei satisfeito com o resultado, né? Como a gente entrou com um cinza meio sujo, eu acho que o resultado ficou legal. E aí eu vou mostrar pra vocês como é a nossa peça do Xavier. Né? Ele é dividido em 3 partes, as 2 cabeças, em 4 partes, né? As 2 cabeças, a perna e o tronco ali, o torso. E uma cabeça com capacete e outra sem. Eu vou começar fazendo a pintura na parte da perna e eu vou entrar com um cinza ali meio jeans na perna toda, sem muito segredo. Eu vou pintar tudo até cobrir todas as superfícies. E quando eu estiver satisfeito com a cobertura, eu vou entrar com tons de azul mais claro e tom de azul mais escuro para fazer ali o sombreamento na peça. Eu entrei com azul um pouco mais claro nas partes das dobras, ali nas partes mais altas da calça. Logo depois de eu começar a pintar, eu já percebi que esse azul tinha ficado muito claro, tá? Ficou uma diferença muito grande do azul de base. Mas isso não vai ser problema porque eu vou passar um washzinho de azul mais escuro por cima e vai dar um efeito legal, não vai ficar muito estranho. É, Nessa peça eu quis fazer, nessa parte na verdade, eu quis fazer um efeito mais cartoonizado. Não sei se esse é o termo exato, mas um efeito mais pintado assim. Porque normalmente eu passo a tinta, faço um sombreamento, um clareamento, mas fica uma coisa mais natural, né? Nessa eu quis fazer realmente uma coisa mais cartoonizada mesmo para testar, né? Até como não é uma peça que vai ficar tão à mostra, eu quis testar, né? Para ver como é que ficava. E aí passei um wash de azul escuro por cima e deu uma suavizada nesse azul mais claro. E depois eu peguei um azul mais escuro e fiz ali nas partes mais profundas, tá, galera? Então deu um contraste maior do que eu tô acostumado a fazer nas peças, mas eu gostei bastante. Eu achei que ficou bem legal. Mas foi um teste, né? Como é uma peça que tinha dado muito problema, eu falei, cara, eu vou aproveitar essa peça e vou testar um monte de coisa. E esse aí foi o resultado, eu achei que ficou bem legal, tá, pessoal? Me diz aí o que vocês acharam. Depois eu comecei a passar o tom de pele na cabeça sem capacete, tá, galera? Esse tom de pele é uma tinta pele, eu nunca tinha usado esse tipo de tinta. Normalmente eu faço o meu tom de pele, né? Misturava marrom com branco e adicionava um pouquinho de vermelho e tal, até eu encontrar o tom de pele que me satisfazia. Essa aí não, eu comprei pronta, pintei a pele dele todinho e passei o preto do capacete ali da outra base, tá? Porque como o preto é uma cor mais escura, eu achei melhor começar com ele
para depois eu não pintar a pele, cobrir a pele com preto, e aí depois para cobrir o preto ia acabar sendo um pouquinho complicado, tá? Então eu fui passando ali o preto no capacete todinho, para depois a gente entrar com cinza metálico fazendo o mesmo efeito que a gente fez no carro, né? Porque se eu passar só o cinza metálico direto não fica tão legal. Fica legal, mas não fica tão legal, tá, pessoal? E aí eu fiz o branco do olho também das duas peças, com e sem capacete, tomando muito cuidado ali para não borrar a parte da pele, tá, pessoal? Então eu fiz pegando pouquíssima tinta e tomando cuidado para não borrar a cor de pele da tinta. Depois passei o tom de pele ali na cabeça com capacete, mas eu não passei em tudo, tá? Porque como eu ainda ia passar o cinza metálico, eu não queria, né, passar e depois borrar e depois ter que corrigir. Então eu passei só na parte de baixo ali, onde eu não ia pintar ainda, e tomando cuidado, né, para cobrir tudo e me certificar de que a superfície toda ia estar coberta. E aí vocês podem ver, galera, que no tronco dele teve um problema ali na impressão e eu vou usar aquela mesma massinha que eu sempre uso. Misturei ela e acrescentei um pouquinho de água para ela ficar um pouquinho mais mole e coloquei ali na base. Vocês podem ver que ficou bem coberto. Aí quase já não dá de ver aonde que estava o buraco, né, pessoal? Porque como a base era um cinza clarinho a massa é cinza clarinho, ficou bem escondido ali. E aí eu entrei com cinza metálico no capacete, tá? E vocês já podem ver que já vai ficando um efeito bem legal, meio cromado ali. E tomando cuidado para não borrar também embaixo, porque ia ser difícil cobrir depois. Fiz as mesmas sujeirinhas que eu tinha feito no carrinho, né? Porque, novamente, eu quis fazer... esse capacete aí, ele vai ser... depois de uma luta, ou no meio de uma luta, com sangue, né? Então, uma parte ali eu quebrei do capacete. Então, eu fiz a mesma sujeirinha. E aí, com o mesmo azul que eu tinha usado na calça, eu passei no blazer, né? Que ele usa o blazer, uma blusa e um colete, né? Por dentro. Então, o blazer e o colete são da mesma cor. Eu estava usando uma imagem de guia, então eu vi que era da mesma cor, fiz a mesma cor também e acho que ficou legal. Passei o tom de pele ali nas duas mãos, tomando cuidado para não borrar o azul que a gente já tinha passado, né? E finalizei o tom de pele com muito cuidado ali na parte da mão, tá, galera? Eu realmente gostei bastante desse tom de pele, eu até acho interessante falar. Se você não tem experiência em fazer tom de pele, em criar o seu tom de pele, né? Compra tom de pele pronto, tem vários tons. Eu não sabia, eu descobri agora, na verdade, né? Eu nunca tinha visto aqui na minha cidade para comprar e me poupou um trabalho muito grande. O resultado realmente eu acho que ficou bem legal, pessoal. Aí depois que eu terminei de pintar a mão, eu entrei com o azul mais claro ali da blusa, tá, galera? Eu usei o mesmo azul que eu fiz o sombreamento na parte da calça, tá? Clareei um pouquinho, igual eu fiz para pintar a calça, passei ali na parte da blusa e com muito cuidado para não borrar o azul, porque aí eu teria, o azul escuro no caso, porque aí eu teria que cobrir também novamente. Fiz a unha, tá, pessoal? Eu peguei, a tinta branca tinha sobrado ali, ela já estava um pouquinho seca, então eu usei o boleador para deixar uma impressão de unha ali. Talvez eu devesse ter usado um tom de branco meio mais escuro, não sei, meio acinzentado. Nunca tinha pintado unha, resolvi testar, mas assim, eu gostei do resultado. Talvez eu pudesse ter feito um pouquinho mais escuro, mas eu acho que ficou bacana branco do mesmo jeito, tá? E aí, galera, eu entrei com dry brush com azul mais claro para fazer as partes das dobras ali. Das dobras é meio complicado, né? Na parte das dobras ali da roupa. Não fiz a mesma técnica que eu usei na calça, porque aí ia ficar muito aparente, né? Então eu quis fazer o que eu já sei fazer, o que eu já estou acostumado a fazer, secando bastante o pincel e fazendo ali um dry brush com azul mais claro para dar uma iluminação nessas partes que são mais saltadas da roupa. Fiz também, usando o boleador, os botões da roupa dele, tá, pessoal? Ele tem alguns botões ali, então eu fiz um cinza metálico um pouquinho mais escurecido e fiz os botões na roupa. Acho que eram 3 em cada braço. E eu acho que ficou bem bacana, pessoal. E esse é o resultado da nossa peça. Diz aí o que vocês acharam. Eu não mostrei tanto carrinho, pessoal, porque eu realmente não fiquei, sabe, muito feliz com o resultado do carrinho, mas a miniatura acho que foi uma das minhas melhores pinturas. E eu fiquei feliz também de ter conseguido salvar um carrinho que teve tantos problemas de impressão, tá, galera? Mas é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like, segue a gente, dá esse apoio pra gente aí. E é isso, valeu, até a próxima.